camada de transporte. Vamos começar por falar sobre os protocolos que operam na camada de transporte. O propósito desta camada, basicamente, é estabelecer uma sessão de comunicação entre duas aplicações e transmitir os dados entre elas. O que é que acontece na camada de transporte, basicamente? São estabelecidas as regras que vão permitir que a comunicação efetiva entre a origem e o destino aconteça. Ora bem, são responsabilidades da camada de transporte. Rastrear a comunicação, portanto, entre a origem e o destino. Operar a segmentação, portanto, que no fundo é apenas a divisão dos dados em pedaços mais pequenos que sejam essencialmente mais fáceis de transportar e de gerir. No fundo, o que acontece é que quando os dados são segmentados, eles são referenciados através de números, portanto, através de informações que são colocadas no cabeçalho de transporte, e são essas mesmas informações que constam desse cabeçalho que depois permitem remontar os dados na ordem certa, de maneira a que não falte nenhum ou perceber se há algum dado em falta. E também é na camada de transporte que ou reside a identificação da aplicação à qual os dados devem de ser entregues. Portanto, como vamos depois poder ver um pouco mais à frente, é nesta camada que são definidas as regras para que existam múltiplas comunicações em simultâneo, existem múltiplos pedidos de uma determinada origem, chegam dados àquela origem provenientes de diferentes servidores, por exemplo, e é na camada de transporte que opera aqui uma funcionalidade que vamos ver mais à frente e que permite que os dados sejam entregues à aplicação correta. Ou ao separador, por exemplo, no caso do browser, ao separador certo ou a partir do qual foi feito o pedido. Ora bem, para além da segmentação, existe também um conceito associado à segmentação que é a multiplexação. A multiplexação faz com que, em vez de a comunicação em rede ficar à espera que uma determinada comunicação aconteça do princípio ao fim e que todos os segmentos correspondentes àquela comunicação sejam entregues, e se há alguma retransmissão a ser feita, seja feita, e enquanto isto acontece nada podia comunicar, através deste mecanismo da multiplexação, os dados, como são segmentados em pedaços muito pequenos, a rede acaba por manipular múltiplos segmentos de múltiplas comunicações ao mesmo tempo. Um bocadinho aqui à semelhança do que vocês estão a ver nesta imagem, em que eu tenho aqui, por exemplo, um círculo e aqui outro círculo, que representam dois pedaços da mesma comunicação. Tenho aqui, por exemplo, estes quadrados, 1, 2, 3, 4, que representam 4 segmentos da mesma comunicação. Tenho aqui estes dois ovais pequeninos que representam dois segmentos da mesma comunicação, estes outros quadrados em azul mais claro que representam dois segmentos da mesma comunicação, entre outros exemplos. No fundo, a multiplexação é isto, múltiplas comunicações divididas em segmentos ou segmentadas que depois são transmitidas em simultâneo e alternadamente, de forma a que a utilização da rede seja mais eficiente. Porque senão vocês imaginem que se houvesse uma comunicação, imaginando um download muito grande, enquanto o meu download não acabasse, eu não conseguia, as outras aplicações do meu computador não conseguiriam comunicar na rede. Ora bem, a camada de transporte tem dois protocolos que definem a forma como os dados são distribuídos e entregues. Um deles é o chamado protocolo confiável e outro é o protocolo não confiável. Então, o protocolo confiável é o protocolo TCP e o protocolo não confiável é o UDP. O TCP, que é o Transport Control Protocol, é o protocolo confiável
porque é o protocolo que é usado sempre que uma aplicação tem necessidade de comunicar na rede, fazer um pedido ou receber uma resposta e tem que garantir que os dados que está a enviar são os dados que vão chegar ao destino, ou o pedido que está a fazer à rede tem que chegar exatamente como ele está a ser feito na rede. Ao passo que, no caso do protocolo UDP, que é o User Datagram Protocol, é um protocolo que não confere qualquer tipo de confiabilidade, portanto, é um bocadinho na ótica do o que chegar, chegou, que é mesmo assim, e que basicamente envia os dados e não se preocupa nem com verificações se os dados foram entregues, se chegaram, tampouco se preocupa se o destino está preparado para receber dados. Portanto, ele vai enviando. Portanto, as aplicações que precisam de funcionar desta forma, basicamente usam este tipo de protocolo, que é o UDP, e basicamente os dados são enviados, e os que chegarem, chegaram, os que não chegaram, não chegaram. Dois exemplos muito simples do que é uma comunicação confiável com o TCP e uma comunicação não confiável com o UDP. Por exemplo, o TCP é comunicação por e-mail. É suposto, quando nós enviamos um e-mail com um anexo ou com uma mensagem, é suposto que a mensagem que nós enviamos seja entregue na totalidade e de forma correta ao destino. Não é suposto eu enviar a mensagem e só chegarem alguns caracteres, ou só chegar metade do texto do e-mail, ou os meus anexos só chegam metade dos ficheiros e os ficheiros não se conseguem abrir, ou eu envio 5 ficheiros e só são entregues 2. Portanto, é suposto isto não acontecer. Então, num tipo de comunicação, como é o caso do e-mail, é suposto eu ter a certeza que, ou é suposto eu garantir a confiabilidade desta ligação. E então, o que acontece é que as aplicações de e-mail usam, em termos da sua programação, os mecanismos que o TCP coloca à sua disposição. Um exemplo de uma comunicação não confiável, ou em que não há necessidade da comunicação ser confiável. Por exemplo, o VoIP, o Voice over IP. O que é que faz o VoIP? O VoIP, basicamente, nós estamos a falar ao telefone, a nossa voz está a ser digitalizada, ou seja, estão a ser gerados ficheiros com a nossa voz gravada, e esses ficheiros são enviados pela rede para o destino, que depois os ouve, e por isso nós conseguimos comunicar através da rede, através do que é a voz sobre IP, que é o VoIP, através da nossa rede TCP/IP. E, portanto, e porquê é que se usa o UDP? Usa-se o UDP porque o UDP, como não tem qualquer tipo de confiabilidade, é muito mais rápido e, como não há necessidade de retransmissão, não há perda de tempo. Então, no caso de uma comunicação por VoIP, como é suposto ao telefone nós estarmos a falar em tempo real, não é suposto eu estar à espera de receber a mensagem completa da pessoa que está a falar comigo ao telefone, porque depois tinha que receber uma informação de que ele já tinha parado, e então eu já lhe podia responder à pergunta que ele me estava a fazer, e então o que acontece é, aqui o objetivo é que é ser muito rápido, e portanto, que é o que interessa na comunicação em tempo real. Por exemplo, no streaming de vídeo também acontece muitas vezes, ou precisamente no streaming de eventos ao vivo. Então o que acontece é que envia-se e o que chegar chegou, o que não chegar não chegou. Por isso, quando usamos o protocolo UDP, no caso do VoIP, às vezes há saltos na conversa. Portanto, porquê? Porque há ali segmentos que não foram entregues, foram perdidos, mas em termos da comunicação não se perde um bocadinho como acontece, por exemplo, num streaming de um evento ao vivo. Eu estou a usar o UDP, porquê? Porque ele é muito mais rápido e, portanto, se houver ali uma perda, imaginem um jogo, um desporto qualquer, por exemplo, um jogo de futebol, agora estamos aqui com o europeu, ou pensando no europeu ou no mundial de futebol, nós estamos a ver um jogo através de uma plataforma de streaming, e o que é que acontece? O guarda-redes bate um pontapé de baliza e o que acontece é que nós vamos acompanhando a bola e de repente há um salto e a bola já aparece dentro da área da equipa adversária porque houve ali uns segundos que não foram entregues. Mas eu continuo a ver o evento ao vivo. A seguir, a bola volta para trás, volta para o meio campo e há ali um salto na imagem e já a bola aparece na baliza onde o guarda-redes tinha batido o pontapé de baliza e há um golo. Pronto, e eu estou a ver em tempo real. Ainda que possa estar a ver com saltos, eu estou a ver em tempo real. E é este o objetivo do UDP, é ser muito mais rápido. Depois já vamos falar aqui um bocadinho sobre outras diferenças. Porque senão o que acontecia era, se eu usasse um protocolo TCP, e não estou a dizer que não hajam transmissões que usem o TCP, mas se eu usasse um TCP, o que é que havia? O que é que aconteceria? Havia uma confiabilidade na ligação, portanto havia uma garantia de que os dados tinham que ser todos entregues. Então, significava que eu ia ver o jogo sem paragens, só que havia um problema que era, ao fim de muito pouco tempo, eu já estava a ver o jogo em diferido e não em
direto. Porquê? Porque com os atrasos que vão acontecendo na rede, com a necessidade de retransmissão de dados que possam ser perdidos, o que acontecia era que eu, em vez de ver aquele salto do pontapé de baliza para a área adversária e depois o salto para o golo ou o penalti do outro lado, eu via toda a jogada por completo. O problema é que quando eu estivesse a celebrar o penalti ou o golo, já a minha equipa se calhar tinha sofrido mais um golo, porque entretanto já tinha passado muito mais tempo, porque a comunicação não é, deixa de ser tão em tempo real. E então é aqui que entra uma outra diferença que estes protocolos têm, que é, no caso do TCP, existe muito maior overhead do que no UDP. E o que é o overhead? O overhead é toda a carga de informação que vai nos cabeçalhos para além dos nossos dados. E por isso está aqui neste ponto que são necessários campos adicionais no cabeçalho, o que aumenta o tamanho e o atraso. Portanto, existe aqui um conjunto de informações que, quando nós usamos uma comunicação confiável, nós temos que acrescentar aos nossos segmentos para garantir que, ao chegarem ao destino, percebermos, ora, este é um segmento no meio de 20 que vão ser entregues, este é o número 7 e, portanto, vou deixá-lo aqui pronto para depois ser remontado em conjunto com os outros. No caso do UDP, tem muito menos campos, o cabeçalho é muito mais simples e é muito mais rápido em termos de comunicação. Problema do UDP é que o UDP não garante confiabilidade. Portanto, se eu estou a fazer um tipo de comunicação, por exemplo, com o e-mail ou através de um browser em que eu estou a receber uma página web, não é suposto eu receber só uma parte da página, não é suposto eu enviar só uma parte do e-mail. Então, o TCP é basicamente semelhante ao transporte, portanto, ao correio postal registado, em que eu divido a minha encomenda em vários pacotes e eu vou vendo, portanto, o emissor e o receptor, portanto, os dois, a origem e o destino, têm ali uma possibilidade de ir verificando se os dados já chegaram ou se não chegaram e os que faltam. E, portanto, acontece algo que está aqui espelhado. Depois vocês no Netacad também poderão ver, porque há uma animação em que se vê esta comunicação a acontecer. O TCP tem três grandes responsabilidades. Portanto, numeração e rastreio dos segmentos, confirmação dos dados recebidos e ainda retransmissão dos dados não confirmados após um determinado tempo. Portanto, ele tem um temporizador que, para receber uma resposta, uma confirmação de que os dados foram entregues, e não recebendo resposta, ele retransmite. Portanto, significa que se houverem dados perdidos, eles são retransmitidos. E, no fundo, se vocês olharem para estes três pontos, percebem facilmente que o garante da comunicação está nestes três pontos. Portanto, numeração e rastreio de segmentos de dados. Portanto, eles são numerados e é verificado se eles estão lá e se chegaram todos ou não. Há a confirmação dos dados recebidos. Portanto, existe aqui uma comunicação de confirmação de que os dados foram recebidos. E depois existem mecanismos que fazem com que haja retransmissão dos dados que não foram confirmados terem sido recebidos ao fim de um determinado período de tempo. No caso do UDP, portanto, é um protocolo de best effort. Portanto, é um protocolo que é pouco confiável. Portanto, é um protocolo de melhor esforço, é enviar e não querer e não se preocupar com o que chega. Não há qualquer tipo de confirmação e é basicamente, usando a mesma analogia do correio registado que vimos há pouco para o TCP, é o correio comum. Portanto, nós enviamos e se chegar, chegou. Se não chegar, não chegou. Ora bem, em função do tipo de aplicação que nós possamos estar a usar, nós usamos o protocolo correto. Portanto, o TCP é usado em bases de dados, em browsers, clientes de correio. Portanto, no fundo, como eu falei há pouco, são todas aquelas comunicações em que eu tenho que ter a certeza que aquilo que eu estou a enviar vai mesmo chegar ao destino e não vai falhar nada. E se falhar, eu tenho que reenviar as partes em falta. O UDP basicamente é também, como eu disse há pouco, portanto, e o que está aqui neste parágrafo é autoexplicativo. Portanto, se um ou dois segmentos de uma transmissão live de vídeo não chegarem, ou se houver uma interrupção na transmissão, não há, a percepção que o utilizador tem é praticamente nula, ou há ali um salto na imagem, mas nada que, tal como na conversação em VoIP, portanto há ali um salto na conversa, há ali uma parte da conversa digitalizada que eu não recebi, mas a sequência da conversa está lá e consegue-se principalmente manter esta ideia do tempo, portanto, do tempo real. Portanto, tanto a telefonia IP, o VoIP, como a transmissão, um streaming ao vivo, a ideia é que nós estejamos a ver em tempo real e não com algum atraso.
Ora bem, recursos que o TCP tem. Portanto, estabelecimento de sessão é um protocolo que é orientado à ligação, garante que a aplicação está pronta para receber dados, portanto, ele primeiro vai garantir que o destino está pronto para receber dados e depois há aqui uma negociação que é o window size, que é a quantidade de tráfego que pode ser encaminhado num determinado momento. Pronto, que é o tamanho da janela, que é o window size, que é negociado entre a origem e o destino. Depois, a entrega é confiável. O TCP tem mecanismos que asseguram que todos os segmentos, ou cada um dos segmentos, é enviado da origem ao destino. A numeração e a sequenciação, como também vimos lá atrás, garantem que no final, para fazer a remontagem dos dados, é possível, e se houver dados em falta também se percebe perfeitamente quais são, porque nas mensagens de confirmação de recepção vem a indicação de qual é que é o segmento que foi recebido, e portanto o segmento em falta facilmente é retransmitido. E ainda regula, faz aqui um bocadinho de controle de fluxo, porque regula a quantidade de dados que a origem vai transmitir. Então, no fundo, e aqui talvez seja de todos os que vimos até aqui o cabeçalho mais complexo, que é o que tem mais informação e que basicamente tem 20 bytes no total e tem o quê? Porta de origem e porta de destino, que são usados para identificar qual é a aplicação, tanto de origem como de destino, que vão receber este segmento. Depois o número de sequência, que é usado para a remontagem dos dados. O número de confirmação, que é aquele que nas mensagens de confirmação de recepção é um número que vai ser incrementado para que o destino, portanto, para que a origem perceba que, ok, então o dado número 1 já foi recebido porque eu recebi uma confirmação com o número 2 e assim sucessivamente. Depois o tamanho do cabeçalho é um campo que guarda o comprimento do cabeçalho do segmento TCP. Os bits de controle são usados para garantir a comunicação. O tamanho da janela é aquela negociação que foi feita entre a origem e o destino, que corresponde ao número de bytes que podem ser aceitos de cada vez. E ainda o checksum, que é usado para colocar o resultado da execução de um algoritmo de verificação de erros. E, portanto, é esse algoritmo que é feito, portanto, é executado na origem, é colocado aqui o resultado desse algoritmo e depois no destino o algoritmo volta a ser executado e é verificado se o resultado que está neste checksum corresponde a um resultado válido, e se não corresponder, o pacote é descartado, porque significa que não é um pacote válido, ou neste caso um segmento. Se corresponder, então ele é recebido e é aberto. No caso do UDP, portanto, não há aqui qualquer tipo de reagrupamento dos dados, portanto, eles são, na ordem em que são recebidos, é a ordem em que são entregues às aplicações. Portanto, não há reenvio de dados, não há estabelecimento de sessão, portanto, quando a origem quer enviar dados, não tem a mínima possibilidade de perceber se o destino está pronto a recebê-los. E não há qualquer tipo de informação. Portanto, além de não perceber se ele está lá ou não, também não o informa de que ele vai receber dados no momento, como acontece, por exemplo, com o TCP. E depois, claro, olhando aqui para o exemplo de um cabeçalho UDP, percebe-se perfeitamente que é um cabeçalho que não tem praticamente informação alguma. No fundo, o que é que ele tem? Tem uma porta de origem, tem uma porta de destino, lá está relacionado com a aplicação à qual vai ter que ser entregue, tem o comprimento, que é o tamanho do cabeçalho, e depois tem uma verificação de erros, só para ter a certeza que não é um segmento inválido. E como podem ver, ao contrário dos 20 bytes que ocupava o cabeçalho TCP, o cabeçalho UDP só ocupa 8. Agora, o que é que acontece, e há pouco eu falei sobre isto, acontece que ao mesmo tempo nós fazemos múltiplas comunicações, desculpem. E, nomeadamente, nós estamos a enviar e a receber e-mails, estamos a navegar na internet, estamos a usar um sistema de instant messaging, estamos a ver uma transmissão ao vivo. Portanto, no fundo, estamos a usar múltiplas comunicações ao mesmo tempo. E então, o que é que... como é que os dados que entram na placa de rede são entregues à aplicação certa? Isto é feito através do número da porta. O número da porta
que é usado na comunicação tanto para identificar a porta de origem como a porta de destino, serve para identificar as aplicações que estão a comunicar. Portanto, a porta de origem é gerada dinamicamente pelo dispositivo que envia, e a porta de destino vai indicar que tipo de serviço é que aquela comunicação vai utilizar. Por exemplo, se eu fizer um pedido a um servidor web de uma página web, esse pedido vem para o meu browser. Ou seja, quando vem de volta, ele vem com a identificação da porta 80. O que é que a minha placa de rede sabe? Ao chegar, portanto, ao percorrer portanto, ao fazer o desencapsulamento dos dados, portanto, ao verificar que o MAC address corresponde ao MAC address da minha placa de rede, o IP corresponde ao IP do meu computador, quando vai desencapsular no cabeçalho de transporte, além de verificar ali um conjunto de outras informações, nomeadamente se realmente se os dados foram entregues, não foram entregues, aquelas coisas todas, os números de sequência e tudo isso, ele vai verificar a porta de destino. E é a porta de destino que vai informar o meu computador a que aplicação se destina. No caso da porta 80, há de ser ao browser. Então é aqui que entra o conceito dos sockets. Portanto, um par de sockets é um par, basicamente, de IP e número de porta. Portanto, um exemplo de um socket ou de um par de socket é isto que vocês têm aqui. É um IP, 2 pontos, o número da porta. Então, o que acontece neste caso é que nós temos a possibilidade de fazer múltiplas comunicações, porque se múltiplas aplicações estiverem a funcionar ao mesmo tempo, as portas de destino são diferentes, porque as aplicações trabalham em portas diferentes. E por isso eu consigo que o 192.168.1.7 ser o meu IP de destino, eu recebo 20 comunicações diferentes para 20 aplicações diferentes e não há confusão entre elas. Porquê? Porque o número da porta representado no final, depois do 2 pontos, indica ao meu computador, no momento em que o cabeçalho de transporte é analisado e desencapsulado, os dados são desencapsulados, é entregue à aplicação correta. Agora, em relação aos números de porta, existem, os números de porta vão do 0 ao 65.535, sendo que do 0 ao 1023 são chamadas as portas bem conhecidas. O que é que são as portas bem conhecidas? São números de porta que estão reservadas a serviços e a aplicações, não as conseguimos utilizar. Depois existem as portas registadas, que vão da porta 1024 até à 49.151, que são números de portas designados pelo IANA, que é a entidade que regula aqui a parte que é o Number Authority, Internet Assigned Number Authority, portanto é a autoridade de numeração da internet, e que basicamente são os números de portas que são usados por empresas ou entidades que solicitam para aplicações específicas números ou portas para serem usadas nessa comunicação. E depois existem as portas dinâmicas, também chamadas de portas privadas, que vai do 49.152 até ao 65.535 e que são atribuídas dinamicamente pelo sistema operativo do nosso computador e são usadas para identificar a aplicação do cliente durante a comunicação. E, portanto, é através destes números de porta, por exemplo, que um pedido é feito numa janela, numa aba de um browser, e quando vem a resposta ela é entregue nessa aba em concreto. Porquê? Porque a origem dessa comunicação foi uma porta dinâmica gerada automaticamente na comunicação, e a resposta, quando vem, o meu computador sabe que aquela comunicação com destino àquela porta é aquela janela do browser, aquele separador do browser. Pronto, depois existem um conjunto de portas que são muito conhecidas. Por exemplo, a porta 20, 21 são as portas do FTP, a porta 22, que é o do SSH, que é o Secure Shell, a 23, que é a porta do Telnet, depois a porta 25, a porta 80, não, a porta 25, a porta 110
e a porta 143, que são as portas relacionadas com o e-mail, o SMTP, o POP3 e o IMAP. Depois a porta 80 para o HTTP, a porta 443 para o HTTPS, que é o HTTP, o seguro, a porta 67 e 68 para o DHCP. Pronto, enfim, há um conjunto de portas subejamente conhecidas. E depois há outras que são usadas por algumas aplicações e que são registadas e que estão registadas. E depois todas as outras que são as dinâmicas, que é o nosso computador que vai gerando dinamicamente. Ora bem, o comando netstat pode ser usado para nós verificarmos ligações que temos no nosso computador e basicamente o netstat vai-nos mostrar, reparem aqui, as múltiplas comunicações que nós conseguimos fazer e qual é o protocolo que está associado a ele. E se nós quisermos ver as portas que estão a ser usadas, podemos usar a opção "-n" no netstat para ele mostrar as portas que estão a ser usadas em determinadas aplicações e em determinados endereços. Poderão experimentar no vosso computador. Ora bem, um comparativo entre aqui um processo entre o TCP e o UDP. Portanto, aqui com o TCP, reparem o que é que nós temos aqui. Nós temos uma comunicação em que o cliente 1 vai fazer uma solicitação HTTP, portanto a porta de destino é a porta 80, porque é um serviço web, e ele marca esta comunicação com a porta de destino 80 e porta de origem uma porta daquelas dinâmicas. E ao mesmo tempo eu tenho o cliente 2 que basicamente está a consultar o seu e-mail, por isso está a usar o protocolo SMTP, está a usar a porta 25 e a porta de origem da comunicação é a porta 51152. E então, reparem bem. A porta de origem são portas que contêm números de portas subejamente conhecidos, porque são portas associadas a protocolos específicos e a comunicações muito específicas. As portas de origem são definidas dinamicamente pelo sistema operativo e vão na comunicação para quê? Para que, quando vier uma resposta, quando o servidor responder ao cliente 1 e ao cliente 2, o que é que vai acontecer? O servidor vai responder, a porta de origem é a porta 80, que foi a porta à qual foi solicitada, mas a porta de destino desta comunicação é a porta 49152. E, portanto, ao chegar ao cliente 1, ele sabe perfeitamente qual é que é a aplicação à qual vai entregar. Da mesma forma, no cliente 2, eu podia... a porta de origem é a porta 25, que era a porta de destino desta comunicação, e a porta de destino de agora da resposta é a porta da aplicação do cliente 2. Isto nós estamos a ver aqui em dois clientes diferentes, podia perfeitamente ter sido feita ao mesmo tempo apenas numa máquina, em que estas duas comunicações podiam sair da mesma máquina e eram entregues uma no cliente de mail e outra era entregue no browser. Uma porque usa o SMTP e, portanto, é uma comunicação de mail, e outra que usa a porta 80 ou HTTP e, portanto, é uma comunicação de browser, ou seja, de navegação na web. Ora bem, como é que o TCP estabelece a ligação? E aqui é muito importante porque vocês vão aprender aqui um conceito que é o chamado triple handshake. E o triple handshake, que é o aperto de mão triplo ou o handshake triplo, é usado para garantir, e este é o garante da comunicação do TCP. Portanto, o garante da comunicação do TCP é o triple handshake, e o triple handshake é feito desta forma. Portanto, é enviado um pedido de sincronização. Esse pedido de sincronização é confirmado e é enviado um outro pedido de sincronização e esse outro pedido de sincronização é confirmado. E a partir daqui, nestas três comunicações, nós temos aquilo que nós chamamos o triple handshake. O pedido de sincronização é uma mensagem de SYN. A mensagem de confirmação é uma mensagem de ACK, que é o acknowledge. E então, o que acontece é isto. O PCA vai comunicar de forma confiável com o PCB, então ele envia um pedido de sincronização. O que é que o PCB faz? Envia o acknowledge daquele pedido inicial, confirma-o e faz um pedido de sincronização. O que é que o PCA faz? Devolve um acknowledge dizendo que, ok, o B já tinha confirmado que aceitava a comunicação e agora foi o A que confirmou que aceitou a comunicação. E, portanto, ou seja, no fundo, pensando aqui em duas pessoas, é o indivíduo A
diz ao indivíduo B que quer conversar com ele. O indivíduo B responde: sim, senhor, eu quero conversar contigo. Ok, eu aceito que queiras conversar comigo e eu também quero conversar contigo. E a seguir o indivíduo A diz: ok, eu aceito conversar contigo. O que é que há aqui? O chamado triple handshake. O A perguntou ao B, o B aceitou, o B perguntou ao A e o A aceitou. Houve pedido e aceitação de ambas as partes. E, portanto, este processo desta comunicação tripla é chamado triple handshake. Como é que estas informações percorrem a rede? Assim, portanto, o pedido de SYN leva o número de sequência 100, o acknowledge, olhem aqui, o acknowledge tem o número 101. Por isso, o A, ao receber o acknowledge 101, sabe que o acknowledge 101 corresponde ao pedido de sequência 100 mais 1, que é a confirmação de que ele aceitou a sincronização. E agora reparem, o pedido de sincronização do B para o A tem o número 300. Qual é que será a resposta? 301. Olhem aqui, o acknowledge 301. Então ele enviou o pedido de sequência 101, que foi aquele que ele tinha recebido, e envia o acknowledge 301, que corresponde ao acknowledge do pedido de sequência 300. E então ele verifica e aceita. Então, este é o triple handshake. O fim da comunicação é feito de forma também semelhante, sendo que há aqui mais uma comunicação, que é o quê? Portanto, quando a comunicação termina, o A envia uma mensagem de finalização ao B, o B confirma numa mensagem própria que faz o acknowledge, dizendo ok, confirmo que terminamos a comunicação. A seguir, o B, numa mensagem separada, envia um pedido de finalização ao A e o A confirma com um pedido, com um acknowledge ao B. Portanto, aqui no fundo o que acontecia era, para estabelecer a ligação, o A pergunta se o B, diz ao B que quer comunicar, o B na mesma mensagem confirma que aceita a comunicação e pede também para comunicar, e numa terceira mensagem o A confirma que aceita a comunicação do B e, portanto, eles comunicam. No caso da finalização, há 4 comunicações. Portanto, o A comunica que quer finalizar a comunicação com o B e o B confirma esse fim de comunicação. Faz o acknowledge. A seguir, o B envia o pedido de finalização e o A faz o acknowledge. No fundo, é assim que funciona o término de uma sessão de comunicação. Então, o campo bits de controle é usado então para o handshake triplo e é aqui que vêm estas mensagens, as mensagens de SYN, de FIN, de ACK, são dentro deste campo dos bits de controle. Ora bem, vocês têm um exercício depois neste capítulo e há uma demonstração em vídeo do triple handshake com as mensagens de SYN e ACK, como podem ver aqui num vídeo no NetAcad, e era muito interessante que o vissem porque explica de forma muito simples o handshake triplo do TCP. Em relação à entrega ordenada, portanto, o que acontece é que os segmentos têm números que são números de sequência para que os dados depois possam ser identificados e remontados pela ordem certa, e o que acontece e que está explícito nesta imagem é que os dados podem seguir da origem ao destino, podem seguir caminhos muito diferentes. Pode seguir este caminho, podem seguir este caminho, e, portanto, podem, por exemplo, seguir este caminho. Há muitos caminhos que eles podem seguir e, nessa perspectiva, é necessário que exista uma forma dos dados chegarem ou serem remontados na ordem certa. Então, o que acontece é isto. Se os dados chegam na ordem errada, existem campos dentro do cabeçalho do TCP que garantem esta ordem para remontar os dados corretamente. Há também uma demonstração em vídeo no NetAcad que explica precisamente aqui os números de sequência e os números de confirmação para que vocês percebam mais facilmente como é que existe como é que esta funcionalidade opera em termos de números de sequência e em termos de números de confirmação. Também existe um vídeo que também é interessante que vocês vejam sobre a confiabilidade do TCP, no sentido em que quando os dados são enviados, a origem gera um temporizador para garantir que há de chegar uma resposta.
se ele enviou 1, 2, 3, se recebeu confirmação do 1, recebeu confirmação do 3, estes temporizadores já acabaram, mas o temporizador do 2 continua. E quando ele chega ao fim, ele retransmite o segmento número 2. Depois, em relação ao controle do fluxo, o tamanho da janela, portanto, é negociado durante o handshake triplo, em que o que acontece é que o valor, portanto, o valor que for definido como tamanho da janela faz com que essa se corresponda ao maximum segment size, ou seja, que é o tamanho máximo do segmento que vai ser enviado de cada vez. Isto é negociado entre a origem e o destino para garantir que, se o destino está muito congestionado, eles negociam uma janela mais pequena, mas há garantia de que a comunicação vai acontecer. E este é o exemplo para a prevenção do congestionamento, porque se o B, ou seja, se não houvesse a negociação do tamanho da janela, o que ia acontecer é que o A ia estar constantemente a retransmitir, porque estava a enviar uma quantidade de dados tão grande que o B não ia ter capacidade de os receber, porque estava também noutras comunicações. E o que acontece é que vão sendo negociados aqui o tamanho da janela para garantir que todos os dados que saem são os dados que chegam. Ora bem, a principal vantagem que o UDP tem em relação ao TCP, e é mesmo só esta, é o facto de ser um protocolo que não é orientado à ligação, é um protocolo que não tem qualquer tipo de retransmissão, nem sequenciação, nem controle de fluxo, e basicamente é enviar, 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 e o que chegar chegou, o que não chegar não tem problema. Principal vantagem que tem é mesmo ter um baixo overhead e, portanto, não há uma sobrecarga muito grande da rede. Portanto, se houver necessidade de confirmação dos dados, essa confirmação deve ser feita sempre ao nível da aplicação e não esperar que o próprio protocolo tenha esses mecanismos. Portanto, reparem aqui no exemplo, foram perdidos os datagramas 3, por exemplo, o datagrama 3 foi perdido e, portanto, ele não foi entregue, e a ordem pela qual eles chegaram não corresponde à ordem que é, mas é aquela que é passada à aplicação. Se andarmos aqui um pouco para trás para um slide semelhante do TCP, eles reparem que o 6 e o 3 chegaram pela ordem invertida, mas pelos números de sequência que se conseguem ler nos cabeçalhos do TCP, os dados são remontados na ordem certa. No caso do UDP, isto não acontece. Ora bem, o processo de comunicação do UDP é semelhante ao processo de comunicação do TCP em termos de números de porta. Simplesmente não há a confirmação dos dados recebidos e não há retransmissão de dados perdidos. As respostas funcionam exatamente da mesma forma. Aqui o que acontece é que não há basicamente a retransmissão no caso de haverem dados perdidos. Quando há necessidade disso, a aplicação pode eventualmente ter essa possibilidade, mas tem que ser feita e construída para tal. Aplicações que usam o TCP, portanto, o Telnet, o SMTP do e-mail, o FTP, o HTTP, portanto, todas as aplicações que necessitam de confiabilidade na comunicação e garantia de entrega e de remontagem usam o TCP. Já o UDP são aquelas comunicações mais instantâneas e mais imediatas, e aquelas que, em caso de falha, não há grande problema, porque existem formas de serem ou de voltarem a acontecer, como é o caso do DHCP, o DNS, o SNMP, o TFTP, que é uma versão não segura do FTP, o VoIP, a própria IPTV, portanto a televisão através de IP, tudo isso usa o UDP precisamente porque o objetivo é ter um baixo overhead e usar simplesmente a comunicação em tempo real o mais possível. Há um exercício de Packet Tracer muito interessante que vocês poderão fazer, que simula aqui a comunicação do TCP e do UDP, e que vocês podem depois perceber aqui, analisar o tráfego, ou geram tráfego e analisam-no para perceber aqui toda esta confirmação que surge dentro destas duas formas de comunicação.